Então, meu nome é Francine Klaumann, eu sou médica veterinária pela UDESC, tenho mestrado em ciência animal pela mesma universidade e doutorado em medicina e saúde animal pela Universidade Autônoma de Barcelona. Hoje irei falar um pouquinho sobre o circovírus suíno 3, que ainda é um vírus com impacto desconhecido na indústria suína. Os membros da família Circoviridae, eles são divididos em dois gêneros, os ciclovírus e os circovírus. O ciclovírus é um gênero que foi adicionado a essa família recentemente, então em 2016, e ele afeta uma gama de vertebrados e invertebrados. Já os circovírus, eles afetam mais vertebrados. As primeiras espécies pertencentes ao gênero circovírus, elas foram encontradas então em aves, e subsequentes estudos identificaram essas espécies de circovírus em outras espécies como peixes, caninos, morcegos, chimpanzés e em suínos. Em suínos, até o ano de 2015, apenas duas espécies eram conhecidas que acometiam então os suínos, que são o circovírus 1 e o 2. E a partir de 2015, então, foi descoberto um novo vírus, proposto esse nome de circovírus suíno do tipo 3. A distância entre o circovírus 3 e o circovírus 2 e 1, ela é bastante longa. Não há uma similaridade tanto a nível de capsídeo, ou seja, a nível estrutural, como a nível de replicase, entre esses três vírus. Para terem uma ideia, esses vírus eles têm uma distância entre 35% e 53% a nível de nucleotídeo, quando compara-se, então, o circovírus 3 com o circovírus 2. Os circovírus, de um modo geral, eles possuem uma estrutura similar, ou seja, eles são um DNA em formato circular, são não envelopados, com uma simetria icosaédrica, possuem 60 subunidades proteicas no capsídeo, e eles são organizados também em fases de leituras abertas, em três grandes delas. Então, a primeira fase de leitura aberta é a ORF1, que vai codificar para proteínas que estão envolvidas na replicação do vírus, então codificam para proteínas REP. Já a ORF2, ela está envolvida em proteínas que envolvem as estruturas do vírus, então elas codificam para proteínas CAP. E a ORF3, tanto no circovírus 1 como no 2, elas codificam para proteínas apoptóticas. Já no circovírus 3, apesar que ela está aí presente, ela não tem uma função conhecida ainda. E, em adição, a ORF4 ela é bem estabelecida no circovírus 2 como proteínas codificadas para proteínas anti-apoptóticas. São vírus bastante pequenos, eles têm em torno de 2.000 pares de bases entre 13 e 25 nanômetros de diâmetro. Então, apesar de serem vírus muito pequenos, eles possuem uma taxa de evolução viral muito elevada, principalmente por serem DNA vírus. Então, a taxa de evolução deles é a maior dentre os DNA vírus. Brevemente falando sobre os dois primeiros circovírus, 1 e o 2, o que nós temos aqui do circovírus 1 é que hoje, sabidamente conhecido, ele é um persistente contaminante de uma linhagem celular, de uma linhagem derivada dos rins de suínos, então as PK15. Primeiramente, ele foi descoberto na Alemanha e, posteriormente, ao redor de todo o mundo, a presença dele foi detectada. Apesar dele ter sido detectado, então, em tremor congênito do tipo 2, em leitões que possuíam esse quadro clínico e também em fetos, em natimortos, ele é considerado apatogênico, então ele é somente um persistente contaminante dessa linhagem PK15. E os métodos de detecção, então, eles são basicamente utilizados para investigação, para pesquisa. Em contrapartida, o circovírus suíno do tipo 2, ele foi encontrado associado a uma doença de definhamento dos animais. Então, os animais, eles não ganhavam peso após o desmame, é o que nós chamamos hoje de circovirose. Isso aconteceu no Canadá em 1991, também hoje ao redor de todo o mundo nós temos relatos de circovírus suíno do tipo 2. Então, além dessa circovirose, que é o clássico do circovírus suíno 2, nós temos também a síndrome de dermatite nefropatia, onde nós observamos então máculas e pápulas, tanto em membros posteriores como anteriores, abdômen e orelhas. Também
Ele está associado a uma síndrome reprodutiva, com uma diminuição, então, da taxa de concepção, ou então aumento do número de natimortos, de mumificados, e o que nós não vemos tão bem, e o que mais nos preocupa hoje, é a infecção subclínica do circovírus 2, é o que causa bastante prejuízo hoje na indústria. Os métodos de detecção, ao contrário do circovírus 1, eles sim são utilizados para diagnóstico, além da investigação, além de pesquisas. Então, existem kits comerciais já preparados no mercado para esse tipo de diagnóstico e muitos laboratórios, principalmente em outros continentes, eles fazem essa triagem, tanto de circovírus 2 como de PIRS, em todas as amostras recebidas. Falando do circovírus suíno do tipo 3, esse vírus ele foi descoberto, então, em 2015, e os artigos foram publicados entre 2016 e 2017. Foram artigos feitos por dois grupos distintos nos Estados Unidos, que encontraram, então, esse vírus associado a falhas reprodutivas, ou seja, nesse primeiro caso das falhas reprodutivas, havia, então, um aumento da taxa de natimortos e mumificados, aumento da taxa de mortalidade das fêmeas, e também essas fêmeas apresentavam um quadro bastante similar ao quadro de dermatite e nefropatia suína. Então, todos os agentes, principalmente o circovírus 2, que foi a principal suspeita, eles foram descartados, foram negativos, e então foi-se feito a metagenômica. E na metagenômica, uma nova sequência viral foi identificada. Então, o vírus ele tinha a estrutura de DNA circular, organizado em 3 fases de leituras abertas, um vírus de mais ou menos 2.000 pares de bases, então enquadrava-se na família Circoviridae. E este outro grupo de pesquisa dos Estados Unidos, eles identificaram em leitões com distintas idades, então, que possuíam uma falha cardíaca, possuíam miocardite. Então, aqui são lesões histopatológicas e embaixo temos a hibridização in situ, onde os miocardiócitos, eles estão marcados. Eles possuem isso e possuem inflamação multissistêmica. Posteriormente, na China, em 2017, caracterizou-se o vírus e, a partir dali, diversos estudos caracterizaram a presença desse vírus em diversas amostras e com diversos métodos de detecção. Então, mais recentemente, nós sabemos que há o circovírus suíno 4, mas até o momento ele não é preocupante e ele é considerado apatogênico. Falando então da epidemiologia do vírus, nesse mapa o que nós vimos todas as amostras testadas nos países, todos esses países considerados positivos, eles tiveram em algum momento uma amostra positiva. Não significa que aqui, por exemplo, no continente africano, não existam amostras positivas. O que não existe é a pesquisa aqui. Então, o que eu gostaria que ficasse mais claro aqui é que todos os países que testaram foram positivos. Além disso, o circovírus 3 ele não foi exclusivamente encontrado em suínos, ele também foi encontrado em javalis, também foi encontrado, inclusive, em um caso de canino, então um cachorro foi positivo ao circovírus 3, mas aparentemente ele não tem nenhuma relação com a enfermidade ou com a infecção ou com qualquer coisa que envolva epidemiologia, e foram encontrados em alguns ruminantes selvagens, como cabras da montanha, como veados também. Falando então de frequência de vírus, eu não consigo estabelecer aqui uma frequência média. Por quê? Eu preciso primeiro olhar e relacionar qual o país que está sendo feito, qual o tipo de tecido, qual o tipo de amostra e qual o método de detecção deste vírus. Então, eu não consigo dizer que a média, por exemplo, no mundo é de 30% ou 20%. Isso é bastante variável. Mesmo dentro dos países, se olharmos aqui a China, ela tem 6,5% até um próximo de 60% de frequência. No começo, os estudos iniciais, eles traziam muito associação de quadros clínicos com a presença do vírus. Então, falhas reprodutivas, como o primeiro que nós vimos, e os demais eram muito relacionados, então, com a detecção por PCR, ou por PCR quantitativa. Então, foi relacionado com síndromes respiratórias,
com quadros gastrointestinais, neurológicos, sistêmico e até outros como prolapso retal. Mas também comparou-se com animais sabidamente que não havia presença então de sinais clínicos, então assintomáticos, e também foram positivos. Inclusive, quando comparado grupos em um mesmo trabalho, muitas vezes não havia diferença estatística entre eles por PCR. Encontrou-se também, nesses diversos trabalhos, uma co-infecção com diversos vírus e diversas bactérias também. E não estranhamos, então, não é uma surpresa que ele esteja relacionado, uma co-infecção, com o circovírus 2 e com o PIRS. Lembrando que a maioria desses trabalhos foram realizados em Europa, América do Norte e Ásia. Nesses países, há a presença, então, do vírus da PIRS. Então, é bastante comum que as amostras ali que estão no banco de dados, elas sejam sabidamente positivas para PIRS e circovírus 2. Sobre os métodos de detecção, é normal, no começo, quando você descobre algum tipo de vírus, que não se tem uma técnica muito bem estabelecida. Então, são vários testes feitos, principalmente com as ferramentas moleculares que a gente tem à mão. Então, PCR quantitativo, isso tudo foi muito utilizado no começo dos estudos, e até hoje eles são utilizados também à parte de outras técnicas um pouco mais elaboradas. O sequenciamento Sanger também, ele é um sequenciamento de eleição em todos os trabalhos, então é muito utilizado. E os trabalhos recentes, eles trazem muita hibridização in situ, que ela marca o vírus, então ela consegue ver tanto o vírus ou alguma porção do vírus que esteja replicando na célula, ou seja, você consegue ver o vírus na célula. Já PCR e PCR quantitativa, o que você consegue detectar, na verdade, é a presença ou ausência do genoma naquela determinada amostra. E também a metagenômica foi a primeira utilizada para identificar, então, uma nova sequência genômica, né? Não sabia-se o que estava causando essas lesões, então foi feita a metagenômica. Quando nós olhamos a árvore filogenética, nós observamos que há uma divisão entre os nós. Essa é uma árvore filogenética baseada nas sequências completas de circovírus 3 até o ano de 2018. Cada cor corresponde a um país, ou seja, essa linha corresponde a uma sequência completa de circovírus 3 encontrada em alguma amostra na China. Quando nós olhamos e analisamos filogeneticamente essas amostras, tanto se nós compararmos os anos em que essas amostras foram positivas, como os países em que elas foram encontradas, as espécies, elas são muito próximas a nível de nucleotídeo. Então, elas têm uma similaridade bastante grande. Como dito ao princípio, existe uma distância entre o vírus, tanto o circovírus 2 como o 1, muito distante. Então, não há uma similaridade a nível de nucleotídeo muito próxima quando nós comparamos aos outros vírus. Porém, quando comparamos a eles mesmos, nós encontramos uma similaridade bastante próxima, que é mais do que 96%, 97%. Foram feitos também alguns estudos retrospectivos, um deles irei falar mais adiante, e depois disso foi feito um estudo sobre origem e evolução deste vírus. Então, através de análises bioinformáticas, o que nós observamos aqui é que o ancestral comum do circovírus 3, ele data da década de 1960. Também o circovírus 2, ele é datado aqui da década de 1960. Então, a origem dele é muito mais longínqua do que imaginávamos.